Esse é o fim do rio, o fim da minha viagem, mas um grande começo. Assim como o rio, ele não acaba aqui no mar. Aqui tudo se mistura, tudo está em constante mudança. Até mesmo o nosso grandioso rio Amazonas. E aqui eu cheguei em Soure, na ilha de Marajó. Mas aí eu comprei ontem a passagem para cá, né? Mas eu percebi que na verdade eu não queria vir para cá, eu queria ir para Salvaterra, que fica bem do lado aqui. Tem que atravessar o rio para chegar lá. Eu poderia ter comprado direto para Salvaterra, era até mais barato, né? Mas quando eu comprei a passagem eu não sabia exatamente para onde eu queria ir, né? Mas tudo bem, agora é só pegar um barco daqui para lá agora. E como eu já estou aqui, eu vou aproveitar, já vou conhecer aqui antes de ir para Salvaterra, né? E essa viagem de barco desde Belém até aqui em Soure ou Salvaterra, né? Porque fica praticamente uma do lado da outra. Durou em torno de 3 horas e eu paguei R$60 na passagem, 62 por aí, até aqui em Soure, mas para Salvaterra estava custando 45. Oi! Bom, mesmo com essas mochilas aqui todas, com 2 mochilas, né? Não é tão pesado, mas também não é nada leve, né? Mesmo assim eu vou caminhar, dar uma caminhada até o centro aqui de Soure. Aproveitar que eu tô aqui, porque quem sabe eu nem volte aqui, né? Porque se eu for para Salvaterra eu vou ficar por lá, eu acho. Então eu vou aproveitar, são as 3 quadras até o centro aqui da cidade. Uma cidade bem pacata aqui, viu? Até demais. Quase não vejo pessoas na rua. Carros poucos passam. Eu acho que pra cá, tô meio perdido, acho que pra cá é o centrinho da cidade. Vamos lá. Mas pode ser que agora é o horário do almoço, tá todo mundo em casa, né? E o comércio fecha na hora do almoço, pode ser isso. Porque tá bem deserto e aqui tá parecendo já que eu tô no centro da cidade, mas não tem quase ninguém. O barco só atravessou, né, deixou a gente do outro lado do rio. E como Soure e Salvaterra não fica exatamente uma cidade na frente da outra, quando eu cheguei desse lado aqui eu tive que pegar um mototáxi, uns 10 minutos de moto até chegar na cidade.
Onde estará todas as pessoas desta vila? Será que o mundo acabou e eu não fiquei sabendo? E eu cheguei aqui no que parece ser uma pequena praça que fica de frente para esse lindo rio aqui. Bom, eu fui andando na cidade, atravessei a cidade, não tinha ninguém na rua. E aí eu vi que depois da praça tinha um sinal, restaurante e pousada. Eles alugam umas casinhas, né? E eu tô pagando R$100 a diária aqui. E o lugar aqui fica bem na frente da praia, mano. Lindo. Tive muita sorte aqui. E acabei de sair pra rua de novo, aqui em Salvaterra. E aí continua vazio pra caramba ainda. Todo lugar aqui não tem pessoa, simplesmente não tem ninguém na rua. E aí eu encontrei uma pessoa. E aí eu cheguei no cara e perguntei, ué, qual o problema aqui, né? Por que tá tão vazio? Aí ele falou, não, é que o comércio, ele fecha entre meio-dia e 3 da tarde. Daí eu falei, ah, tá, não tá explicado então. Daí eu olhei no relógio, é 4:10 agora. Olha o tamanho dessas árvores aqui no meio da rua. Genial. Hoje amanheceu um lindo dia e a vista aqui da pousada é fascinante. Tem uma pequena ilha bem na frente, mas é bem pequena mesmo. E olha que agora de manhã tá mais cheia a maré, sabe? Tem mais água. Não dá nem vontade de sair para ver os outros lugares, dá vontade de ficar aqui nessa rede. Muito tranquilo aqui. E hoje a cidade está mais movimentada. O horário também, né? Agora são 10 da manhã. Provavelmente mais tarde, depois do almoço, a galera vai tudo entrar em casa e todo mundo vai dormir. Mas a intenção hoje é continuar andando aqui, um longo caminho pela areia, até chegar numa outra praia. Eu vi no mapa que é possível, né? Não sei quantos minutos serão de caminhada. E tem muito peixe morto por aqui na praia. Por essa razão fica cheio de urubu aqui comendo os peixes. Olha como a natureza é mais forte que a poluição. A natureza tomou conta até mesmo da garrafa de plástico.
Bem lá tem um manguezal, ó. Tá mudando um pouco a natureza, as plantas. Praia completamente deserta. Mas eu acho que isso tem a ver com a temporada, que aqui eu acho que é baixa temporada. E tá ótimo, né? Não vim aqui para ver pessoas. Vim aqui para ver isso, ó. Finalmente concretizar minha viagem, né? Marajó é um ponto de conclusão de uma grande jornada. É onde o rio se encontra com o mar. É o fim do rio e o fim da jornada. E aqui é bem legal porque a vegetação, ela dá um espaço aqui, forma essa praia. Fica meio que uma praia particular assim, sabe? Só esse espaço de areia aqui e o resto tudo floresta pra lá e mangue. Isso aqui é tudo selvagem, cara. Não tem civilização nenhuma pra cá. Foi mais ou menos 1 hora andando até chegar aqui. E é por isso que eu vou voltar agora. Porque eu não tenho comida, já acabou a água. Então é melhor eu voltar porque ainda tem 1 hora de caminhada. Estou aqui arrumando minhas mochilas, porque hoje eu decidi voltar para Souri. E agora passar os 2 dias ali em Souri. E também porque de lá para voltar para Belém é mais fácil, porque o porto é maior, é menos logística ali para poder voltar para Belém. E é isso aí, vamos conhecer Souri hoje. Bom, conhecer não, porque eu passei aquele dia lá e dei uma andada, mas vou voltar e conhecer as praias de lá, né? E o dono da pousada me falou que eu não preciso ir até nesse outro lugar longe para pegar o barco, para cruzar o rio. Ele falou que aqui da praça mesmo sai um barco. Eu acho que a cada 1 hora. Eu vou ali esperar agora. Estou aqui novamente nessa pequena prainha e agora esperando pelo barco.
reservei nada ainda. Tem uma hospedagem, mas eu tô passando aqui na frente de um hostel. Vou dar uma olhada. Bom, no hostel ali não tinha vaga, mas o dono do hostel já me falou de uma pousada. Eu estava preocupado que eu achava que não tinha como sacar dinheiro aqui na ilha. E meu dinheiro estava acabando. E agora eu paguei esse hotel aqui. E eu fiquei com 20 reais no bolso e pensei, e agora, né? Mas aí o dono da hospedagem falou que tem um Banco do Brasil aqui. Eu peguei um mototáxi que me trouxe aqui em Barra Velha, uma praia aqui de Soure. E levou, 5 minutos de mototáxi e custou 10 reais. Olha que legal ali os urubu pegando uma sombrinha. Tô no horário do almoço. E cheguei aqui, finalmente, na praia de Barra Velha. E olha, finalmente achei os lugares bonitos daqui de Soure. Que praia linda, cara. Parece muito assim Nordeste brasileiro, essas praias aqui. Algumas dunas, tem muito mangue. E olha só que interessante, tem uma pessoa dando banho num búfalo ali. E lá do outro lado, atrás de mim, tem uma ilha, cara. Se eu não me engano, é uma ilha. Só que a água tá tão baixa que dá para ir andando até lá. E é interessante dessa praia aqui também é que ela tem essas árvores aqui de mangue, com essas raízes todas expostas. É incrível. Aqui você está se deparando com a nossa Baía do Marajó. Por esse lado aqui, banhado pelo nosso Rio Pará. Por esse outro lado, a influência do nosso Rio Amazonas. Da estaca afora, Oceano Atlântico. Uma vez por ano ela fica salgada, mês de novembro. Ela já está ficando um pouquinho salgada. Ah, então dali daquela estaca é o Oceano Atlântico. Então é o encontro de 3 rios com o mar. Uau! É um local, olha, superança aqui. Por isso que é um paraíso, né? Paraíso. Água morna assim. Que lugar maravilhoso, meu. Lindo demais aqui. Mudou completamente minha ideia sobre Soure, né? Eu gostei de Salvaterra também, mas aqui eu tô achando mais bonito. Vou provar aqui um peixe agora com o queijo, o famoso queijo de Marajó. Já comi esse peixe, estava muito bom. E agora vou dar uma caminhada aqui pela praia, pelo outro lado da praia agora.
15 anos? E já tem esse tamanho? Ele não cresce mais do que isso, já é o tamanho ideal, já é o tamanho dele, já o chifre. Qual o nome dele? Baiano. Baiano. E já estou de volta aqui no centro de Soure, que eu vim no porto para comprar já minha passagem para Belém. Que me falaram que se deixar para em cima da hora, pode ser que não ache mais. Pronto, passagem comprada para domingo. E agora aproveitar o resto do dia e amanhã antes de voltar para Belém. E que lindo pôr do sol, hein? Maravilhoso. Que vista, velho. São 9h30 da manhã agora e estou saindo da minha pousada aqui, porque, cara, foi muito difícil dormir sem ar-condicionado. À noite faz 30 graus. Eu tava andando por Soure, procurando lugar para ficar. E aí, quando eu entrei nessa pousada, eu conheci o senhor que é dono da pousada. E ele foi muito simpático, contou toda a história dele, falou que não tá tendo muitos hóspedes. Toda semana não teve ninguém na pousada. E eu fiquei com pena dele e decidi ficar lá para ajudar ele. Mas, cara, muito quente. Aí hoje eu tô indo para outra pousada que tem ar-condicionado. Já fiz check-in em outra pousada e agora estou aqui pronto para pegar um mototáxi para uma outra praia hoje. E essa praia de hoje se chama Praia do Pesqueiro. É um pouco mais longe ainda do que a praia de ontem que eu fui, que é a Praia Barra Velha, né? Essa é mais longe ainda. Bom, cheguei aqui na Praia do Pesqueiro. E é interessante porque é um lugar cheio de dunas aqui, pelo jeito. Não imaginava que ia encontrar dunas aqui. E a extensão de areia é gigantesca. Muita areia. E a água, uma extensão muito grande de água também. Muito rasa. O pessoal está andando na água por muitos metros e a água não passa do joelho. Então é interessante que essa geografia, esse tipo de areia assim, ela forma várias lagoas. Eu diria que é quase assim uns lençóis maranhenses.
Realmente lindo esse lugar e é completamente diferente da outra praia daqui, que é a Barra Velha, né? Eu achei bem diferente essa. Achei essa aqui muito mais cara de Nordeste. Andei aqui, fiquei andando por essa água bem rasa e cheguei numa ilha, cara. Uma pequena ilha, ó, olha só. Tem várias ilhazinhas assim. E aqui é o fim da minha jornada. É o fim dessa grande viagem pelo Rio Amazonas. Esse é o fim do rio, o fim da minha viagem. Mas um grande começo. Assim como o rio, ele não acaba aqui no mar. Aqui tudo se mistura, tudo está em constante mudança. Até mesmo nosso grandioso Rio Amazonas. E essa praia aqui, ela é cheia desses quiosques de palha, tipo umas cabanas. E algumas delas estão abandonadas, como essa aqui, por exemplo. Tem vários restaurantes pra cá, ou seja, tem uma estrutura, sabe? E agora eu pedi pro meu mototáxi, ele é o mototáxi oficial do canal, pedi para ele me trazer aqui no farol, aqui de Soure, olha lá. Após 45 dias navegando pelo Rio Amazonas, essa jornada revelou não apenas as riquezas naturais e culturais, mas também os desafios enfrentados por quem vive e depende desse ecossistema. Das florestas densas aos rios infinitos, dos pequenos vilarejos isolados às cidades vibrantes. Essa viagem nos lembrou que o Amazonas não é apenas um rio, mas uma artéria vital para o planeta. Terminar essa jornada na Ilha do Marajó, onde o rio se encontra com o oceano, simboliza a fusão entre o homem e a grandiosidade de um mundo que ainda pulsa,